Será que existem maldições hereditárias? Será que quando uma pessoa faz algum tipo de pacto com o diabo, atrai maldições para si mesma e para os seus descendentes? Para muitas pessoas, a resposta para essa pergunta é sim. Explicam que doenças, vícios e certos tipos de comportamento se devem a maldições familiares que precisam ser quebradas. Dizem que problemas como alcoolismo, depressão, nervosismo, pornografia, adultério, divórcio, diabetes, câncer, pobreza, alergia, doenças do coração, problema de visão, perturbações mentais e emocionais, abusos sexuais, obesidade, etc., acontece porque algum antepassado viveu aquela situação ou praticou aquele pecado e transmitiu tal pecado ou maldição a um descendente. Dizem que mesmo que uma pessoa se converta a Cristo, ela pode continuar amaldiçoada e por isso ela precisa passar por uma experiência de quebra de maldições. Alguns dizem que para quebrar maldições basta fazer uma oração repreendendo todos os espíritos malignos que estão agindo naquele problema. Outros dizem que é preciso identificar os pecados cometidos pelos antepassados e pedir perdão por eles. Outros fazem cerimônias, escrevendo os pecados em papel e queimando em fogueiras, como se estivesse queimando os pecados. E certamente devem haver muitas outras maneiras prescritas para quebrar maldições. Neste estudo vamos procurar entender de onde vem a maldição e como ela pode de fato ser quebrada. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Ministério Bíblia Fiel. Nosso objetivo é abordar temas relevantes que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia e fortalecer a sua fé à luz da Bíblia Sagrada. Queremos que através de nossos conteúdos as pessoas se aprofundem no seu relacionamento com Deus e coloquem em prática as disciplinas espirituais. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender como quebrar as maldições na vida espiritual. Deixe aqui abaixo do vídeo seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações na palavra todas e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e família. Assim você nos incentiva a criar mais conteúdos como esse. Muitas vezes pensamos que a maldição é uma arma do diabo que está interessada em nos fazer mal, mas a maldição é um instrumento divino. Na verdade, faz parte de sua atividade julgadora. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28, Deus diz, versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Versículo 27, a bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Versículo 28, a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não os conhecestes. A Bíblia não diz que a bênção é de Deus e a maldição é do diabo. Tanto a bênção quanto a maldição são prerrogativas divinas. A maldição está estritamente ligada à desobediência e a bênção à obediência. Isso já havia sido dito em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Versículo 5. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Versículo 6. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo aos seus descendentes por milhares de gerações. Então, a maldição é uma decorrência da desobediência da lei de Deus, ou para simplificarmos, do pecado. É preciso, portanto, reconhecer que a maldição pode ser uma realidade na vida dos homens. De certo modo, a terra como um todo está amaldiçoada, pois quando o homem pecou, Deus decretou, Gênesis capítulo 3, versículo 17, e a Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No caso de maldições pessoais, precisamos entender que, via de regra, cada pessoa é responsável por seus próprios atos. Embora no segundo mandamento, que alerta contra a idolatria, esteja incluída uma promessa de maldição até a quarta geração. É preciso lembrar que este é um caso específico. A idolatria é entre todos o mais odioso dos pecados humanos diante de Deus, mas é evidente que a maldição só tem prosseguimento se as próximas gerações também forem idólatras. Deus deixou claro que sua maldição está posta sobre os que o desobedecem.
Deus não costuma punir os filhos pelos pecados dos pais. Israel tinha um provérbio que dizia o seguinte, Ezequiel capítulo 18, versículo 2, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Se fosse hoje, diríamos, os pais comeram doce e os dentes dos filhos que ficaram cariados. Mas Deus disse que as coisas não funcionam assim. Ezequiel capítulo 18, versículo 3 a 4. Versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E concluiu dizendo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aqui percebemos que os discípulos de Jesus acreditavam naquele provérbio, pois quando viram um cego de nascença, perguntaram a Jesus. João capítulo 9, versículo 2. E os discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Parece que os discípulos acreditavam em maldição hereditária, mas Jesus os corrigiu. João capítulo 9, versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus disse que a cegueira daquele homem não era em razão de algum pecado, mas por causa de um propósito soberano de Deus. Por isso, apesar de sabermos que maldições existem, não devemos tentar identificar todas as doenças ou males como maldições por causa de pecados particulares. É preciso entender que todos os homens, quando nascem no mundo amaldiçoado. É óbvio que serão alvos de muitas maldições, pois a maldição é uma consequência do pecado, e todos somos pecadores, tendo herdado o pecado de Adão. Por isso, por natureza, todos os homens são amaldiçoados. Mas como é que se quebra uma maldição? Não é através de um ritual, cerimônia ou passe de mágica. É através de uma mudança de um estado de desobediência para um estado de obediência. E como isso é possível? Somente por causa da obra de Cristo Jesus. A Escritura fala da obra de Cristo em termos decisivos. Cristo não realizou uma obra pela metade, o que ele fez foi completo. Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mas a questão é, quando essa maldição cessa na vida do crente e ele começa a viver na bênção? Pelo que aprendemos até aqui neste estudo, no instante em que ele crê, pois vimos que a bênção é recebida pela fé. Jesus explicou como isso funciona quando falou aos fariseus, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação espiritual acontece na vida de uma pessoa quando ela conhece a verdade, quando ela se converte e nasce de novo. As pessoas que acham que ainda precisam quebrar maldições de crentes não entenderam bem a obra de Cristo. Aqueles que temem que Satanás possa prender algum crente sobre maldição não entenderam o que Cristo fez com o diabo para benefício dos crentes quando morreu na cruz. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste versículo diz que Cristo esmagaria a cabeça da serpente, e isso aconteceu quando ele morreu na cruz. O próprio Cristo disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 18. Versículo 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Versículo 18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Note que nesse texto a queda de Satanás é associada à pregação do Evangelho. Antes da sua morte, Jesus disse, João capítulo 12, versículo 31 a 32, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Versículo 32, e eu quando for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Também em Hebreus capítulo 2, versículo 14 está escrito, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
Da mesma forma, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, versículo 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que estava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A descrição de Paulo a respeito da vitória de Cristo é a de um general que derrotou completamente seu inimigo e ainda desfilou pela cidade com seu prisioneiro atrás de um carro vitorioso, humilhado e ridicularizado pelo povo. A vitória de Cristo é uma vitória completa. Temos essa vitória em nossas vidas. Somos verdadeiramente livres e o diabo não poderá fazer nada contra nós. Mas não é apenas isso que a Bíblia fala sobre a nossa liberdade espiritual. Em Romanos capítulo 6, Paulo explica o que aconteceu conosco quando nos convertemos. Ele diz que fomos unidos com ele, nosso Cristo, na semelhança da sua morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 5 está escrito: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso significa que o crente espiritualmente participa da morte de Cristo. Ele realmente morreu com Cristo na cruz. Paulo diz que foi crucificado com ele o nosso Cristo, o nosso velho homem. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Podemos entender que todas as nossas maldições cessam aí, crucificadas na cruz de Cristo, mas a grande ênfase de Paulo é que não ficamos mortos, e sim, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 4, 5 e 8 de Romanos capítulo 6. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que Paulo nos diz é que se morremos com Cristo, também ressuscitamos com ele. Esse ressuscitar nada mais é do que o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora precisamos perguntar: pode alguém que nasceu de novo, que morreu com Cristo e ressuscitou com ele, ainda carregar maldições? Se fosse possível, então a obra de Cristo não teria sido completa. Se um crente ainda pode carregar maldições, o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 não seria verdadeiro. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas novas são essas, se ainda há maldições sobre a vida de alguém que nasceu de novo? Se ainda há maldições, então não há nova criatura, nem novo nascimento, nem conversão. Mas se você tem certeza da sua conversão, se Cristo habita em seu coração, não menospreze a obra de Cristo. Não diminua a importância e a eficácia dessa obra. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, amplamente poderoso para nos salvar de uma forma completa. Não foi uma obra pela metade. Mas talvez você me pergunte: então por que tantos crentes vivem como se estivessem sob maldição, sem conseguir se livrar de vícios e de pecados? Talvez porque eles não façam uso dos recursos que Deus lhe tem dado para vencer estas coisas. Não é difícil entender porque o ensino sobre quebra de maldições atrai tantas pessoas. Ele se torna um atalho mágico e ilusório para substituir a doutrina da santificação, que é um processo indispensável a ser desenvolvido pelo Espírito Santo na vida do cristão, exigindo dele autodisciplina e perseverança na fé. Parece que é mais fácil ser liberto por um passe de mágica do que pelo uso da oração, do estudo da Bíblia e da santificação. Ainda precisa ser dito que uma pessoa liberta deve viver como alguém que foi liberto. Ao terminar a lista do fruto do Espírito e explicar como andar no Espírito é o segredo da vitória contra a carne, Paulo conclui, Gálatas capítulo 5, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É como se ele dissesse: seja aquilo que você agora é, você agora tem o Espírito, então ande no Espírito.
Talvez possamos entender isso como uma ilustração. Mantenha um passarinho 10 anos preso em uma gaiola. Ele nunca soube o que é voar, sempre esteve preso lá. Agora solte esse passarinho. Será que ele vai sair voando? Não, ele não vai sair voando. Ele não sabe voar. Seus olhos ainda veem as grades o prendendo. Mas ele ainda está preso? Não, você o libertou, mas ele não sabe o que fazer com essa liberdade. Da mesma forma, às vezes os crentes em Cristo Jesus vivem como se ainda estivessem debaixo da escravidão e da maldição. Foram resgatados da maldição pelas obras de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas nem sempre se dão conta disso, ou seja, precisamos usufruir de todas as bênçãos conquistadas para nós por Cristo. Paulo disse que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Estas bênçãos estão à nossa disposição, mas precisamos usá-las. Paulo encarava as coisas do passado do seguinte modo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma bobagem ficar se apegando às supostas maldições do passado, se todas as maldições já foram quebradas na cruz de Cristo no momento da nossa conversão. Em vez de olhar para o passado, os crentes devem olhar para o futuro glorioso que Deus lhe tem reservado. E finalmente, há mais uma pergunta que precisa ser respondida. Depois da conversão, quando todas as maldições cessaram, o crente ainda pode ser amaldiçoado? A reação mais espontânea a esta pergunta é dizer que não. Porém, algumas coisas precisam ser consideradas. Eu diria que o crente tem todos os recursos necessários para não ser mais amaldiçoado. Porém, deve tomar cuidado para não oferecer ocasiões propícias para o inimigo agir em sua vida. É preciso lembrar que ainda Deus disse as seguintes palavras ao seu povo, ou seja, para os crentes do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Versículo 27. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Versículo 28. A maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não o conhecestes. É preciso lembrar, por outro lado, o que está escrito em Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Vivendo na presença de Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo, não temos o que temer. Quando Balaque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, perdeu seu tempo e dinheiro. Números capítulo 23, versículo 7 a 8, versículo 7. Então proferiu sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Aqui ele está dizendo que sobre Jacó há uma proteção divina. Números capítulo 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas lindas tem feito Deus. O povo de Deus não precisa temer maldições que são lançadas contra eles, pois no Salmo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Acima de tudo, ele pode ter a certeza de que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like.
Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dá mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curve a sua fronte. Vamos juntos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, e meu amado e querido Senhor Jesus, obrigado por sua disposição em se sacrificar por nós, sem ao menos merecermos, a fim de que pudéssemos ser livres. Sei que o Senhor não apenas nos libertou da morte e da condenação eterna, mas também continua a nos libertar de várias maneiras todos os dias. Obrigado, Senhor, pois tua libertação é uma obra completa e não precisamos nunca mais voltar a ser escravos como éramos antes de recebê-lo. Ajuda-nos a viver essa liberdade com sabedoria, sem abusar da nossa condição de filhos e escolhidos para o teu reino. Gratos somos por esse livramento e restauração que o Senhor tem reservado para todos que creem dia após dia. Sabemos que precisamos de libertação em algumas áreas de nossas vidas e que na rotina de oração e leitura da palavra sagrada estamos sendo livres para alcançar o modelo de vida que lhe agrada. Creio no seu processo de salvação das nossas vidas. Toma conta de tudo, Pai. Por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, Deus é maravilhoso. Ele te ama. Creia nisso.